chamado. Vou ler aqui para vocês a palavra que está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 8. Diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu amo essa palavra porque Jeremias ali recebeu um chamado de Deus no momento que ele não estava preparado. E eu acredito que aconteceu isso com muitos de nós, né? Na verdade, quando Deus me chamou, eu não estava preparada para absolutamente nada. Eu trabalhava com música, não sei se vocês conhecem. Eu vou até colocar depois aqui meu testemunho nos comentários, né? Acho que para vocês terem a oportunidade de ver. Trabalhei com música há muitos anos e eu, num certo dia, já estava bem cansada da minha vida, da minha rotina, da rotina que eu estava tendo. E eu fui para a igreja na busca realmente de um refúgio, buscando uma resposta de Deus, alguma coisa para Deus transformar a minha vida. E o Senhor me chamou naquele dia, um dia de culto comum. Era um culto jovem, e as pessoas ali me convidando para participar da juventude e tal. Eu senti Deus me chamar. Só que eu não estava preparada para tudo isso. Eu estava com uma vida toda estruturada em outra situação. Eu já tinha uma trajetória na música avançada. Eu tinha música tocando na rádio, eu já tinha feito bastante programas de televisão. Então, para voltar atrás, seria um processo delicado para mim. E aconteceu, porque Deus faz tudo perfeito, né? E tudo no tempo dele, da maneira dele e segundo o seu chamado também. Mas quando Deus me chamou, assim como Jeremias, eu não me sentia preparada. E eu falei, e depois de um tempo eu pensei, para que exatamente o Senhor me chamou? E muitas pessoas conversavam comigo sobre, como eu trabalhava com música, muitas pessoas diziam: Ilane, Deus chamou você para cantar, Deus chamou você para louvar, para exaltar o nome dele através da canção que você canta e tudo. E eu entendi que sim. E eu acredito também que seja muito útil para a obra isso. Mas no decorrer da minha caminhada, eu me aprofundei muito nos estudos bíblicos e eu fiz também um seminário, me formei em 2017. E eu fui entendendo que a obra de Deus, na verdade, e o seu chamado é muito além disso, né? A minha vida não é só louvor, a minha vida com Deus, o meu chamado com Deus não são só os minutos que eu passo em cima do altar cantando. A minha vida com Deus e meu chamado com Deus é tudo que eu vivo, tudo que eu faço, né? Então, depois de um tempo buscando uma direção de Deus, eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, eu vou me formar inclusive no ano que vem, porque justamente no seminário a gente aprendia sobre os dons ministeriais. E quando a gente vê os dons ministeriais assim na palavra, a gente começa a entender como que a gente faz para discernir, para compreender exatamente o que Deus tem para nós. Se você, de repente, receber uma palavra que você tem um chamado de pastor, ok, você pode ter um chamado pastoral e você pode exercer isso, de repente, no futuro. Mas e até lá? O que você vai fazer? Né? Porque a nossa vida não é só do que há de ser, a nossa vida é agora, é o que está acontecendo nesse momento. E a gente precisa exercer dia após dia o que o Senhor quer de nós, todos os dias da nossa vida. A santidade e pregar a palavra dele como exemplo, sendo exemplo no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, como de repente se você é casado, na sua vida no lar. Então a gente precisa exercer o chamado não só na sua especificidade, por exemplo. Se você tem um chamado de evangelista, ok, você tem um chamado de evangelista e você vai atuar como evangelista boa parte do seu tempo. Mas e quando você não estiver atuando como evangelista? A gente evangeliza também em outros momentos da nossa vida, na nossa atitude, em tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, né? A gente foi chamado para honrar a Deus e servir a Deus em todo o tempo. Eu creio assim. Então, vou dizer para vocês aqui como identificar um chamado, né? Vou falar aqui para vocês sobre as características dos dons ministeriais. O apóstolo enviado é aquele que lança os fundamentos da igreja, né? Então, ele é aquela pessoa chamada por Deus, na sua especificidade, do chamado de ele vai até um campo missionário, ele estabelece uma igreja naquele lugar. Ok, ele é um apóstolo. Depois que ele estabelece aquelas ali, ele vai para outros lugares.
e faz o mesmo trabalho. O evangelista já é a pessoa que Deus usa para estender o alcance do evangelho, né? Ele vai evangelizando, ele batiza, ele dá o ensinamento também da palavra, ok. O pastor já é aquele que cuida de vidas. Como identificar se de repente você tem um chamado pastoral? Elaine, ninguém nunca me revelou que eu tenho um chamado pastoral. Mas às vezes a gente pode identificar um chamado de Deus de acordo com as características que a gente tem. Nós, quando somos transformados pelo evangelho, nós temos a mente de Cristo. E eu acho que quando a gente já tem a mente de Cristo, o nosso espírito já começa a se inclinar para aquilo que Deus tem para nós, né? A natureza pecaminosa, ela se inclina para as coisas da carne, nós nos inclinamos para as coisas do espírito. Então, por exemplo, eu particularmente, gosto muito de ensinar, eu tenho facilidade, eu tenho paciência em ensinar. Então, eu já me vejo no chamado ministerial de mestre, que é o que tem o dom, por isso hoje eu faço faculdade de pedagogia, eu já atuo na área de educação há alguns anos, mas não significa que então o meu chamado com relação ao louvor, o meu chamado com relação à música esteja esquecido. Não, eu tenho um contrato assinado com uma gravadora, mas eu dificilmente lanço uma música exatamente, porque o meu chamado é diário, a minha vida com Deus são todas as horas, os minutos, né? Eu, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live, mas eu tô com a comida no fogo, porque eu sou esposa. Eu fui chamada para ser uma mulher virtuosa, uma mulher que cuida também da minha casa, né? Então a gente tem essas demandas do dia a dia, sem esquecer aquilo que Deus tem pra gente como um chamado específico. Então, ficou faltando algum? Tem o chamado de dom ministerial de profeta, é aquele que aponta a direção para a igreja, que encaminha a igreja, aquele canal de revelação, geralmente aquele que o pessoal fala assim nas assembleias que Deus usa no mistério e tudo mais, que traz, tem a palavra de sabedoria, de exortação, edificação ou consolação. Então, esse é o seu chamado mais específico, mas não significa, por exemplo, que eu, como me vejo com as características de um dom de mestre, não significa que eu não possa curar o enfermo, não significa que eu não possa pregar, não significa que eu não possa evangelizar, não significa que eu não possa cuidar de uma vida como um pastor que esteja precisando naquele momento. Eu separei um versículo em Provérbios que diz assim: não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã e te darei algo se tens disponível agora e podes ajudar. Quer dizer, se você pode ajudar uma pessoa com uma palavra, às vezes você tem um conhecimento a respeito da palavra de Deus e você pode ajudar. Não, eu não vou ajudar porque eu não sou mestre, eu não vou ajudar, eu não dou aula, eu não tenho dom para isso, mas você pode ajudar. Eu acredito que nós somos capacitados para fazer a vontade de Deus em tudo, né, na sua plenitude. A vontade de Deus, com certeza que todos conheçam a Ele, né? E eu conheço meu Pai. Eu acho A Bíblia diz que se tem uma coisa que a gente pode se gabar na vida, é exatamente disso, de conhecer o nosso Pai. E eu posso dizer, eu conheço meu Pai. Então, se eu vejo uma pessoa necessitada, se eu vejo uma pessoa precisando de uma cura, eu não vou curar, porque não, meu dom é louvar, eu vou cantar aqui para ver se ela é curada. Não. A palavra de Deus diz que os sinais acompanhariam todos aqueles que creem. Então, nós que somos servos de Deus, nós que somos filhos de Deus, né, que reconhecemos essa paternidade, nós temos o Espírito Santo em nós, que habita em nós. Então, nós já temos disponível para entregar aquilo que as pessoas precisam. Então, essa palavra que diz lá em Provérbios, não fala vai e volta amanhã, significa assim, vou dar um exemplo para vocês. Olha, Elaine, eu tô precisando muito de oração nessa área na minha vida e tal. Olha, eu vou chamar meu pastor, ele vai vir aqui, ele vai orar por você. Não, você pode estender a sua mão naquele momento, você pode orar para uma pessoa. Aí você vai dizer, mas meu dom é cantar. Eu vou cantar para aquela pessoa? Não, exatamente, você vai orar. E cantar, você vai cantar num outro momento. Entende? E em João 17,4, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E ao final da nossa vida, irmãos, que é exatamente isso que a gente precisa ter concluído o que Deus confiou a nós. E com certeza o que Deus confiou a nós não é só um chamado em específico. Acho que o chamado é aquilo que a gente tem como obrigação na nossa fé, de fazer pelo próximo. E o nosso chamado sempre é para o próximo, né? Eu nunca vou botar a mão na minha cabeça e me curar. Eu posso orar, pedir para Jesus para tirar de mim alguma enfermidade, porque nós cremos que somos curados, né? Em nome de Jesus. Mas eu posso, esse dom que eu tenho,
é disponível para o outro. Então, é isso que eu vim dizer para vocês. Por que eu vim dizer isso para vocês? Porque um dia eu tô convertida há 10 anos, né? São 10 anos, acho que são 10 anos. Eu estive um pouco perdida nisso, né? Muitas pessoas falavam para mim, Elaine, com certeza você vai cantar, você vai louvar, é isso que Deus tem para você. E amém, irmão, com certeza, eu não tenho dúvida que a música, ela tá na minha vida em todas as formas. Só que não só a música. Hoje eu trabalho com educação, eu tenho oportunidade de lidar com famílias o dia todo, eu tenho oportunidade de lidar com crianças o dia todo, todos os dias praticamente da minha vida. E eu sei que eu posso ser usada em muitas outras áreas também. O louvor, imagina, se eu vou ser usada apenas quando eu subo no altar para cantar. Ou se eu faço uma live para cantar. Não, eu sou usada a todo tempo. A gente ministra a todo tempo. Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? A gente escolhe. Tudo que a gente escolhe tem muito a ver com o que a gente tem no coração. Então, as nossas escolhas falam muito por nós. Então, eu vim deixar essa palavra para vocês.